Olha a próxima aqui, ó. Bem, na próxima questão, o que que nós temos? Gente, presta atenção aqui. Vou até duplicar essa tela para ficar bem separadinho, senão vai ficar embolado. Peraí. Só tirar essa frase daqui. O que que acontece? Quando você tem um verbo só, você coloca o verbo ser mais o particípio. Só que em algumas frases, você já tem dois verbos. A questão é sempre essa. Quando você passa da voz ativa para a voz passiva, você vai acrescentar o verbo ser. Então, se você tem um verbo e você acrescenta o ser, você vai ficar com dois. Se a frase inicial já tiver dois verbos, você vai acrescentar o verbo ser. Então, você vai ficar com três. Se a frase inicial tiver três verbos, você vai acrescentar o verbo ser. E aí você vai ficar com quatro verbos. Como é que você vai visualizar? As histórias devem constituir a vida secreta das sociedades. Então, nós temos aqui, ó, como verbo, devem constituir. Quem deve constituir? As histórias. Isso aqui é o nosso sujeito. Elas devem constituir. Mas elas devem constituir o quê? A vida secreta das sociedades. Quem constitui, constitui algo. Olha o complemento sem preposição. Então, você me diz que esse verbo é transitivo direto e esse complemento que não tem preposição é o objeto direto. É bem parecido com o que nós vimos na estrutura anterior. A regra é qual? Presta atenção. O objeto direto, ele vira o sujeito. Você sabe que você tem que acrescentar o verbo ser. Mas quando você tem dois verbos na sua estrutura, e ali eu tenho devem constituir, o que eu preciso fazer? Eu preciso manter o primeiro verbo, mantém o primeiro verbo, para só depois acrescentar o verbo ser mais o particípio. Então, mantém o primeiro verbo para só depois colocar o verbo ser mais o particípio. E, gente, na hora de colocar o verbo ser, ele sempre vai entrar nesta posição. O verbo ser, ele vai entrar antes do último, tudo bem? Ele vai entrar antes do último. Bem, e o sujeito, ele vai seguir a mesma regra. Ele vai virar o agente da passiva. E para isso, você vai colocar a preposição por, tá? Como é que vai fazer? Objeto direto vai virar sujeito. A vida secreta das sociedades. Eu vou repetir o primeiro verbo, só que cuidado com a concordância. Se esse sujeito estiver no singular, na hora que você for repetir o primeiro verbo, ele vai ter que concordar, ele vai ter que ficar no singular. Não tem como eu dizer a vida devem. Eu vou dizer a vida deve. Mas você repete respeitando a concordância. Então, a vida deve. Agora eu vou colocar o verbo ser mais o particípio. Ela deve ser. Vou colocar o particípio desse verbo. Ela deve ser constituída. Mas deve ser constituída por quem? Por mais esse termo. Por mais as histórias vai dar o quê? Pelas histórias. O agente da passiva, ele ganha essa preposição por, né? Mas aqui, ó, vai dar o por com as. Por isso, vai dar pelas. Gente, mas como eu disse, a banca gosta do verbo, da estrutura do verbo. Tenha isso em mente. Se aqui eu tenho, ó, devem constituir, essa estrutura ela vai ser mantida. Devem constituir, isso vai continuar. E depois você vai ter o particípio. Note que aqui, ó, eu tenho, ó, deve ser mais o particípio do verbo, tá? Você sempre mantém a estrutura mais o verbo no particípio, tá bom? Beleza? Isso não pode suprimir verbo, não. O que você faz na hora de jogar da voz ativa
para a voz passiva é acrescentar o verbo ser. Eu trouxe mais um exemplo para melhorar o raciocínio. Presta atenção aqui. Tudo bem? Tranquilo? Sebastião perguntando como foi a festa de aniversário da mamãe. Foi bem legal, hein, gente? Aproveitamos bastante. Legal. Vamos lá. Ó, olha essa outra, gente. Nas sociedades modernas, essa daqui é muito boa, hein? Muito boa. A solidão há de atingir até 50% das pessoas. Gente, olha o nosso verbo aqui, ó. Há de atingir. Esse é o nosso verbo. O que há de atingir? A solidão. A solidão há de atingir. Olha o sujeito. Mas ela há de atingir o quê? Até 50% das pessoas. Quem atinge, atinge algo. Olha o complemento sem preposição. Olha o verbo transitivo direto, olha o objeto direto. Você só vai alterar esses elementos. O resto, você só repete. Então, vamos seguir a regra. Ó, isso aqui, ó, eu só vou repetir. Nas sociedades modernas. A regra é: objeto direto vira o sujeito. Em relação ao verbo, eu sei que eu tenho que colocar o verbo ser. Só subir um pouquinho aqui. Objeto direto vai virar o sujeito. Eu sei que eu tenho que colocar o verbo ser. Só que na frase inicial, gente, qual é a estrutura? A, de, atingir. Eu tenho mais de um verbo. O que eu falei para vocês? Na hora de colocar o verbo ser, ele entra em qual posição? Sempre antes do último. O verbo ser entra antes do último. Tá vendo aqui, ó? Eram dois verbos. Você repete o que tá aqui na frente para só depois colocar o verbo ser mais o particípio. Então, eu sei que eu tenho que colocar o verbo ser ali. E esse verbo ser, ele tem que aparecer aqui, ó, antes do último. O que você vai fazer com o que está ali na frente? Você vai repetir. Você vai repetir o que está aqui na frente, ó. Então, eu vou repetir esse aqui, eu vou repetir esse elemento para só depois colocar o verbo ser mais o particípio. Tudo que tiver ali na frente, você precisa manter. E depois, o elemento que é o sujeito, ele vira o agente da passiva, ganhando a preposição por. Como assim? Grazi, se tiver preposição ali no meio, repete. Tudo que tiver ali na frente, você vai repetir. Tudo bem? Mantenha a estrutura. Só coloca o verbo ser antes do último. Então, vamos lá, ó. Segue a regra. Objeto direto virou sujeito. Vou colocar aqui, ó. Até 50% das pessoas. Vou repetir o primeiro verbo. Só que agora, gente, como eu tenho 50% das pessoas, 50 é plural, né? Eu não vou dizer 50 AD. Eu concordo aqui, ó, com o meu novo sujeito. 50% das pessoas, isso é plural. 50% hão de. Coloco o verbo ser mais o particípio. Até 50% das pessoas hão de ser atingidas. Gente, olha para esse verbo. Se você entende essa estrutura verbal, você nunca mais erra isso. Eu falei para você que você mantém a estrutura mais o particípio. Olha como você mantém, ó. A, de, atingir. Hão, de, ser. É a mesma estrutura, mais o particípio. E o elemento que é o sujeito vai virar o agente da passiva ganhando a preposição por. E aí vai dar o por mais a solidão. Por mais a vai dar pela solidão. Beleza, galera? Tranquilo? Então, sempre a estrutura é essa, tá? É isso que a gente precisa fazer.